E aí, bem-vindos, farináceos, a mais um Farias do Mesmo Saco. E hoje a gente vai falar de um jogo aí, ó, que tá arregaçando, chamado Last of Us 2. E a gente tem uma convidadíssima ultra, mega, hiper especial, Eliane Vescleverson. E aí, Eliane? Oi, gente, tudo bem? Agradeço aí o convite para a gente falar aí desse jogo que, sem sombra de dúvidas, vai fechar essa geração aí do Play 4 com chave de ouro. E aí, Lu Vescleverson, como é que você tá? Eu tô bem, cara, e eu tô curioso, na verdade, para ouvir o que a Eliane tem a falar pra gente, porque a Eliane que zerou o jogo, né, recentemente, então ela sabe exatamente para ela tá falando o quanto agradou ela, e é legal de ela falar que a gente tá nessa mudança de geração de consoles, o quanto marcou, né, tipo, o quanto vai marcar para essa geração. Esses jogos que saem no final da geração de videogame, geralmente, eles são bem interessantes, assim. E todo mundo tá esperando, teve um puta hype em cima dele. Então, me fala uma coisa, Eliane, tipo, primeiras impressões do jogo, assim, pra você. Eu vi gente, tem opinião de tudo, né? Tem gente que odiou, tem gente que amou. Como que foi a experiência pra você? Eu achei bem legal, porque eu praticamente esperei aí uns 5 anos, mais ou menos, para jogar. O The Last of Us, o primeiro saiu em 2013, eu não me recordo a data, eu sei que foi em junho ou julho, mais ou menos. E como você disse, ele veio também para fechar a geração lá do PS3 e fechou com chave de ouro, porque realmente ele revolucionou a história do game em si, porque mudou a jogabilidade, o gráfico veio muito bem acompanhado, a história super envolvente. E aí agora veio o parte 2 finalmente, que não só eu, como muita gente estava muito esperando por esse momento. E é um jogão, é um jogo que, assim, sem sombra de dúvidas, vai fechar de novo com chave de ouro. É um gráfico espetacular, como você não vai ver em outro jogo, dessa geração, pelo menos não. Vamos aguardar aí o que tá vindo aí pro Play 5, né? Mas para essa nova geração, o gráfico tá incrível, a jogabilidade tá maravilhosa. E a história tá legal, tá bem legal, mas não sei, eu assim, fiquei sentindo falta de ter um pouco mais da participação do Joel, que é incrível, né? Quem jogou o primeiro sabe, se passa o jogo inteiro praticamente com ele. Então acho que eu senti um pouco dessa presença dele aí no parte 2. Quem não jogou um, vale a pena jogar o 2 ou você recomenda que passe pela sequência? Joga um e depois vai pro 2? Assim, sem sombra de dúvidas, quem não jogou um, não vale a pena jogar o 2, porque você não vai nem conseguir se envolver com a história. Então você realmente precisa ter ali a história do 1 para você fatalmente entender o 2. E você falou uma coisa, assim, interessante, que por mais que não tenha a presença do Joe na maior parte do jogo, no jogo inteiro praticamente, né? Na verdade, o limite da pessoa, o protagonista, não é o Joe. Mas você tá vendo que, ao mesmo tempo que você sente falta dele, você gostou da história. Então você acha que talvez mesmo não tendo esse personagem que é tão importante, você gostou da história? Assim, eu sei que tem os twists da história, gente que morre. Você gostou da história em si? É tão boa quanto a do primeiro? Porque a do primeiro era animal, né? Sim, sim. Eu gostei da história. A história também é muito envolvente. Eu acredito que com uma hora e pouco de jogo, você já tá à flor da pele, você já tá querendo chorar ali, derramar uma lágrima, porque a história é muito envolvente. E eu acho que a brincadeira que a Naughty Dog faz de você se colocar na pele do outro personagem, eu acho que essa brincadeira foi o mais legal aí que ela fez. Porque você tá envolvida com uma história, você tá envolvida com a Ellie em busca de uma vingança, só que de repente você para essa busca e aí você vai ver sob o outro prisma do porquê que aconteceu o que acontece lá no início do jogo. Se você tivesse que comparar assim, o Last of Us com outros jogos, assim,
jogabilidade, qual que é o tipo de jogo que a jogabilidade é mais similar e o que destaca no jogo assim para você falar, pô, é um jogo legal? Porque eu sei que tem os jogos mais atuais assim, tem muita história, né? Você entra no negócio, aí passa 10 horas de história, aí você joga 2 minutinhos, dá um peido, entra história de novo. O que tem no Last of Us que você fala, pô, esse jogo vale a pena por causa disso? É isso na jogabilidade e eu comparo, sei lá, com Homem-Aranha ou com blá, 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 pra gente ter uma ideia, assim, quem tá assistindo e não sabe muito sobre Last of Us, o que traria as pessoas a jogar esse jogo? Qual que é o incentivo, assim? Certo. Eu acho que a jogabilidade dele é única. Eu acho que para quem vai jogar o The Last of Us 2, para quem jogou entende o que eu estou falando, porque muda totalmente a jogabilidade, e agora com o 2 é a mesma coisa. Ele incrementa muito mais os movimentos, você precisa de muito mais aptidão, acho que para conseguir desenvolver um jogo legal. Tem muita cutscene, o jogo tem, mas eu acho que o grande segredo do The Last of Us é o envolvimento que ele te traz com a narrativa da história, junto com a parte do gráfico, que está excepcional. A trilha sonora também está maravilhosa, tá muito legal. E as novidades que eles colocaram a mais agora. A Ellie, ela se desenvolve com violão, ela aprende a tocar o violão, e isso você também reproduz durante o jogo. Então, eu acho que o que sempre vai atrair a atenção mesmo do The Last of Us, tanto o que aconteceu no 1 como acontece novamente no 2, é o enredo junto com as novidades que vem com a jogabilidade, porque eu acredito que são únicas mesmo. Baseado assim no que você tá falando, eu sinto como se fosse assim, tipo um jogo que você vai jogar e é como se fosse vamos falar, um seriado de TV onde você é parte desse seriado. Sim. E a história vai crescendo junto com você fazendo parte dela, não simplesmente assistindo como um telespectador. É assim que você se sentiu? Sim, ela é envolvente, ela te envolve desde o The Last of Us 1, lá de 2013, você acompanha ali as primeiras cenas, aí a primeira cutscene, você já dá aquela engasgada, o choro vem, você fala, caramba, eu não acredito. E isso acontece de novo com 2, então a narrativa do jogo eu acho que é única, a história é envolvente, o enredo tá fantástico, os gráficos estão lindos, a qualidade da sombra, assim, você tá andando com a Ellie em determinado momento e ela passa por uma vegetação, a sombra, ela acaba ficando, ela se deforma de acordo com aquela vegetação que ela tá passando, sabe? Quando tem a chuva, você vê os pingos assim realmente molhando. É incrível, tá muito incrível o gráfico, tá bem incrível. Tem que ter a experiência. O legal que você falou de tudo isso é que a experiência mesmo que você tá falando, que você teve com The Last of Us, é tipo a experiência que outros jogos que precederam ele, nesse console ainda, é claro, tipo, é sempre uma escada, uma progressão, né, na qualidade. E os gráficos, sim, não é os gráficos por si só sendo melhorados, mas eles fazem parte da história, né? Então ele complementa de uma maneira. E aí eu fico lembrando de jogos como GTA, que ajudaram a trabalhar o conceito de mundo aberto, né? E um Metal Gear Solid, também o 5, que expandiu pra caramba. E aí eu tô sentindo que todo esse conjunto, pelo que você tá me falando, torna a experiência, assim, bem interessante. E pelo que eu entendi, então, por mais que você mencionou lá no começo que o Joel é um negócio que, principalmente porque o primeiro Last of Us faz muito parte, não é um jogo que você pode, vou começar a jogar o 2 agora. Obviamente que você pode, mas não vai te marcar o tanto quanto te marca de tendo jogado o primeiro. Mas ainda assim, tudo que você está falando é um detalhe. A experiência em si só que você tem, talvez até você se acostume durante o jogo e aquela protagonista nova vire aquela pessoa que você toma gosto por ela. Eu acho que tem um pouco dessa brincadeira, assim, sabe? A ideia eu acho que é um pouco essa.
de querer fazer você também se envolver com a outra protagonista do jogo. Porque para você entender um pouco sobre o olhar dela, o porquê que ela fez, né? O porquê que ela acabou fazendo aquilo. Então teve um porquê, ela também teve uma motivação. E aí parte da história é isso, porque parte da história é a Ellie motivada muito por vingança. Então o jogo basicamente é isso. Basicamente você identifica uma jovem de 19 anos que está movida pela vingança. E aí é onde vem a grande questão do jogo, que é algo que vem sendo muito falado, o quanto o jogo é violento. Mas não é uma violência à toa. Assim, se você joga, se você compreende a história, você vai entender que essa violência ela tem uma motivação. Não é uma violência ao acaso. Então ela está sendo motivada por algo. Então eu acho que também isso foi muito legal, essa sacada que eles tiveram de fazer com esse nível de violência, mas você entendendo o porquê. E isso você consegue entender, acho que bem assim, bem no começo do jogo. Você já começa a entender o porquê. Se você tivesse que criticar alguma coisa, tem alguma coisa negativa no jogo que vale a pena ressaltar? Ou você achou que o jogo foi perfeito no seu olhar, assim, não teve nada a desejar? Para mim, que eu joguei lá o primeiro jogo, eu me emocionei, eu curti, eu achei fantástico, foi incrível. Então, como eu falei, no primeiro jogo você passa a história inteira atravessando praticamente um país para tentar salvar a Ellie, né? Vamos dizer assim. O objetivo principal não seria salvar a Ellie, mas no final acaba tornando esse o principal objetivo. E você começa o jogo novamente com o Joel e você fala, caramba, Joel, você tá aqui de novo, poxa, né, vamos... E muito cedo você perde isso, mas entra num novo conceito, numa nova história. Então você perde o Joel para entrar numa nova história. Mas para mim essa adaptação foi ruim. Eu levei muito tempo para me adaptar, com a perca do Joel tão rápido assim. Então, para mim, foi ruim. Então, eu não dou um 10, mas pelo envolvimento que eu tenho com a história desde o primeiro, e aí eu acho que foi muito cedo, assim. Acho que muito cedo a gente fica sem aquele olhar do Joel. Ô, Luciano, isso daí leva a gente ao ponto do nosso termômetro, né? A nota do Farias. Explica um pouquinho para a Eliane como funciona. A gente faz um termômetro de 0 a 10. Certo. 10 considera obra-prima. Então é aquele negócio que é raro acontecer. Então, se você tivesse que dar aí do 0 a 10, fale exatamente qual que é a nota que você daria e explica só o porquê. Eu vou manter aquele 9, porque eu acho que o jogo é impecável. Eu acho que o cuidado que eles tiveram para desenvolver esse jogo, o cuidado que eles tiveram com tudo, em manter a história, em apimentar mais ainda a história, em trazer esse contexto que para mim é novo, de você se colocar na pele de um outro jogador, e ele te faz jogar com aquele jogador. Então, acho que todos esses conceitos novos que a Naughty Dog trouxe são maravilhosos, mas eu mantenho esse 9 porque eu acho que o Joel partiu muito cedo. Eu acho que faltou um pouco ali de ter uma troca mais com ele, assim, sabe? De ter um pouquinho mais ali do tempo dele com a gente. Então, galera, ficamos por aqui com esse vídeo. Se você gostou, deixe seus comentários. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, deixa um like e a gente se vê no próximo vídeo. Eliane, valeu, a gente se vê em breve aí, hein? Abraço.